Boa noite, senhoras, senhores, crianças, adolescentes, idosos, todos que nos ouvem e que participam interagindo conosco nessa noite. Noite dentro da nossa semana da luta antimanicomial. Então, vamos falar de saúde mental. Bom, eu sou Claudinei Lima, sociólogo da Câmara Municipal de Matias Barbosa, de onde estamos realizando e transmitindo essa live, essa roda de conversa, esse bate-papo, que conta hoje com um convidado ilustre, autor, né, da lei, conhecida como Lei Paulo Delgado, né, ele próprio. Então, é a Lei 10.216 de 2001. Vamos, então, falar das perspectivas da lei, do alcance e dos seus desafios. Então, boa noite a todos e todas. Fiquem à vontade aí na rede social para curtir, né? Para poder mandar uma pergunta, para mandar um comentário, uma crítica, um elogio. Participe, interaja conosco. Estamos aqui agora, então, né, com o nosso presidente da Câmara, vereador Anselmo Leopoldino, da Câmara de Matias Barbosa, a quem eu passo a palavra para suas considerações. Seu boa noite. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Paulo. Boa noite aos cidadãos que nos ouvem. Com motivo de muita alegria, né? Estamos aqui fazendo essa atividade de reflexão da luta antimanicomial no município de Matias Barbosa, essa live aqui da Câmara, com apoio também, parceria com a Prefeitura Municipal, através do CAPS, se faz representada aí na nossa live pela senhora Arlete Genervan, uma amiga, professora, humanista, e que tem trabalhado aqui na inclusão, na valorização das pessoas com saúde mental, com problemas mentais. E tem feito com que a luta antimanicomial, na prática, aconteça aqui no município de Matias Barbosa. A Câmara tem essa resolução instituída de fazer essas atividades, de transmitir o conhecimento à população para evitar, né, o preconceito, para aumentar a inclusão dos nossos irmãos na participação da saúde pública com qualidade. E dizer também aqui, aproveitando, Claudinei e Seja, agradecer as pessoas que estão nos assistindo e agradecer ao Paulo Delgado, né, uma grande liderança, muito próxima aqui de Matias Barbosa, né, foi deputado vários mandatos, uma pessoa que colocou em prática, né, fez com que acontecesse a reforma psiquiátrica da Lei 10.216, né, uma lei de mais de 2 décadas, e vem trazer mais dignidade e proteção aos nossos irmãos que viviam na invisibilidade e muitas vezes tinham posa. Em nome de toda a população matiense, nosso muito obrigado de antemão pelos feitos que você fez pela humanidade e principalmente para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Anselmo Leopoldino, presidente da Câmara de Matias Barbosa. E a quem aqui eu também já saúdo os demais, né, vereadores que vão aparecer aí ainda. Já tem um comentário, viu, Paulo? Aqui a Arlete já está dando um boa noite, dizendo que é um prazer estar aqui com o professor Paulo Delgado. E vai ser assim a nossa transmissão, com essa interação, então. Então, a quem eu passo então a palavra, nosso convidado da noite, o ex-deputado, professor, militante, né, dos direitos humanos, né, dos diversos aspectos, sobretudo da causa da luta antimanicomial. Está com o material aqui, ó, trancar não é tratar, né? Semana da luta antimanicomial. Saúde mental se faz com o povo por um SUS antimanicomial. Então, Paulo Delgado,
passo a palavra para suas considerações iniciais. Seu boa noite. Bem, muito obrigado a vocês aí de Matias. Obrigado ao querido Anselmo, presidente da Câmara, pela lembrança aqui desse velho militante das lutas sociais. Já continuo aí trabalhando, mas não sou mais um homem público, vamos dizer assim, mas me dedico integralmente à vida do público, né? Mesmo fora, me aposentei da universidade, aí de Juiz de Fora, e saí do Congresso Nacional em 2011, fui constituinte brasileiro, ajudei a escrever a Constituição, então fiquei quase 24 anos no Congresso Nacional. Ou seja, um quarto da minha vida eu fui parlamentar brasileiro do Partido dos Trabalhadores, que é o partido aí do Anselmo. Agradeço ao Claudinei a gentileza de me receber nessa live. Também agradeço muito a Arlete, né, que já fez a sua saudação a mim de maneira muito cordata. E fico muito feliz de falar, a Rita agora, vejo, eu fico muito feliz de falar em Matias, mesmo que seja de maneira virtual, que vocês aceitaram. Eu estou sem condições de viajar, eu sofri um acidente e estou com o tornozelo quebrado, então não pude ir. Eu gostaria muito de ir pessoalmente, porque Matias é uma das travessias da minha vida. E não é só o Rio que passa por aí, que é o Rio que passa em Juiz de Fora. E Matias é uma cidade como a cidade que eu nasci, uma cidade, Lima Duarte, onde eu nasci, aí perto também. É uma cidade cuja padroeira é uma Nossa Senhora. Matias é uma cidade protegida por Nossa Senhora Conceição. E é interessante, Matias é uma cidade criada no dia da independência do Brasil, em 7 de setembro, de anos depois. Eu sempre fui professor de história há muitos anos, e sempre tive uma curiosidade muito grande sobre o português que criou Matias, a grande fazenda que virou Matias, naquela época, no século XIX. E aí eu conheci o Soélio, lá nos anos 80, lá no bairro Monte Alegre, agora fico sabendo que o Anselmo é de lá. Eu fui lá no alto do bairro Monte Alegre, nem sei, deve estar urbanizado hoje, né? Na época não tinha, tudo terra. E o Soélio tinha um botequim lá, uma venda, e eu me lembro muito bem, porque como que nós começamos a organização política que virou depois o Partido dos Trabalhadores. A gente chegava nas cidades, eu tinha que criar 50 diretórios para que o PT pudesse se tornar um partido nacional legal, nos anos 80, 80 e poucos. E aí a gente parava na cidade, conversava. E aí, Anselmo, você me permite dizer isso, mas isso é só história, viu? Não tem nada a ver com... Que isso, fica à vontade. A gente chegava na cidade, normalmente ali perto da igreja, onde ficam os táxis, e naquele mafuado centro da cidade, perguntava assim: quem é contra o prefeito? Ah, aqui ninguém é contra o prefeito. Aí um cara virava assim: não, tem um cara contra o prefeito lá em cima. Aí a gente... Subiu É esse que a gente quer. A segunda coisa que a gente perguntava é o seguinte: quem é contra o juiz? Aí todo mundo afastava. Não, contra o juiz ninguém é contra. E o terceiro é quem contra o padre. Aí eu falei: não, o padre não, todo mundo é a favor do padre, porque o padre era bom. Esses eram os três pilares, assim, a justiça, a religião
e o Estado. Que a gente imaginava que isso era fundamental para organizar um partido. Mas não é isso que eu vim falar aqui hoje. Eu só me lembrei aqui, peço desculpa a vocês por ter me recordado disso na época que eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu tenho 70 anos de idade. Então, fico muito feliz, viu, Anselmo, de você me permitir esse seu carinho de me convidar. O que eu posso falar para vocês? A primeira coisa que eu poderia falar para vocês, porque essa lei, primeiro, ela tem meu nome, mas ela não precisava ter meu nome. Eu, na verdade, eu não fui o criador dessa lei. Eu fui, vamos dizer, o descobridor dessa lei. Essa lei é como se fosse um mineral, é como se fosse um ouro, é como se fosse um metal precioso, como se fosse uma liga de ferro. Essa lei existia no coração das pessoas. Eu não a criei, eu a descobri. Mas eu não descobri sozinho. Quem descobriu ela antes de mim foi a doutora Anísia da Silveira, uma psicanalista que criou um serviço no Rio de Janeiro de tratamento em liberdade. Tratar em liberdade a pessoa que está sofrendo. Acolher a pessoa que está angustiada. Escutar o sofrimento da pessoa. Essa era a base da Casa das Palmeiras, no ano de 1956. Eu tinha 4, 5 anos de idade, nem conhecia nada disso, vivia na cidade de Lima Duarte, aí perto de vocês. E a doutora Anísia eu fui conhecer muito tempo depois, tanto que a primeira pessoa que eu mostrei a lei foi a doutora Anísia da Silveira, na casa dela, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu sabia que essa lei devia chamar Anísia da Silveira. Então, eu queria primeiro dizer que essa lei tem meu nome, mas eu diria que essa lei devia ter o meu sobrenome. O nome é da Anísia da Silveira. Então, é uma lei descoberta. Por quê? Porque se você for em qualquer bairro aí de Matias, em qualquer bairro brasileiro, onde tem uma pessoa de coração bom, compreensão, paciência, compaixão e vontade de ajudar, essa pessoa é antimanicomial. Se você procura uma pessoa que não tenha paciência com o outro, não escute o sofrimento, se irrite com as dificuldades do outro, queira acelerar a pessoa que anda devagar, queira fazer andar devagar quem anda depressa, queira fazer falar baixo quem fala alto, e queira criticar uma pessoa por causa das suas características, aí não tem uma pessoa antimanicomial. Não é que ela seja uma pessoa nefasta, negativa, mas quem não tiver paciência com a dor do outro não tem condições de trabalhar na reforma psiquiátrica. Por quê? Porque a reforma psiquiátrica, ela é, e aí eu fiquei sabendo agora, pelo nosso querido Anselmo, que aí tem CAPS, em Matias, a reforma psiquiátrica, ela está sustentada, e a Lei 10.216, da qual tenho a honra de ser o autor, e para mim é a coisa mais importante que justificou os meus mandatos, porque criamos um serviço, criamos equipamentos. Quantos deputados brasileiros podem dizer que criaram um serviço? Eu criei um serviço chamado Centro de Atenção Psicossocial. A lei criou um serviço. Eu criei uma reunião multidisciplinar. Eu botei psicólogo falando com psiquiatra.
sociólogo falando com assistente social, paciente falando com médico. Isso não é pouca coisa, Anselmo. Num país em que os médicos são tão vaidosos, né? Em que você não deve adoecer sexta-feira, porque os médicos vão para a praia e você morre sábado. Se você for adoecer, é melhor adoecer segunda-feira. Eles já voltaram de Cabo Frio. Esse é o problema da medicina brasileira. Ai de quem adoecer no feriado. E ai de quem tiver um surto. Ai de quem sofrer de saúde mental à noite, num bairro da periferia ou até no centro. Os gritos, a angústia, a ânsia vai assustar o vizinho. E muitos não sabiam o que fazer e ligavam para a polícia. Com a minha lei, com a lei 10.216, não se liga mais para a polícia. Se liga para um serviço de saúde. Então, a escuta do sofrimento, o acolhimento, se tornou mais humanista, mais humanizado. E essa lei, então, é claro que ela teve muitas dificuldades. Eu vi aí o nosso Claudinei propondo que isso se fale de perspectivas, de alcance da lei. E de problemas, né, Claudinei? Perspectiva, alcance e problemas, né? Essa lei não agrada a todas as pessoas. Mas não é que não agrada porque elas sejam desumanas. Essa lei não agrada a todas as pessoas porque muitas pessoas não compreendem essa lei. Todo mundo, quando tem um parente, um marido, uma mulher, um filho, um amigo, um vizinho que sofre de algum problema mental, a tendência é achar que tem que internar. A tendência é medicar, excluir e isolar. Essa lei enfrentou um problema extremamente difícil, que é enfrentar a medicina hospitalar. Era muito de Juiz de Fora, era um corredor de loucura. O SUS, na minha época, quando eu era meu primeiro mandato de deputado, nos anos 80, quando eu era constituinte, a rede do SUS de Juiz de Fora tinha 4.000 leitos. Dos 4.000 leitos, 3.000 eram leitos psiquiátricos. Então, Juiz de Fora era um corredor de loucura. Se você andasse mais 80 quilômetros, você chegava em Barbacena, lá tinha mais 3.000 leitos psiquiátricos. Então, imagina eu, um jovem deputado de 30 e poucos anos, no início, meu primeiro mandato, enfrentando donos de hospitais que tinham mais de 100 anos e que achava que sempre devia internar, sempre devia internar. Eu agora, por exemplo, estou com o pé quebrado, eu quebrei o tornozelo. Eu não sei por que Deus decidiu me mandar um recado pelo meu tornozelo. É melhor que mandar pela cabeça, né? Quebrar minha cabeça. Mas eu sei que é um recado que eu recebi. Paulo, veja onde você pisa. Eu fui em vários médicos, 5 médicos, porque eu quebrei esse tornozelo em São Paulo. Estava numa conferência, saí, escorreguei num táxi e quebrei. E vim para minha casa. Eu fui a 3 ou 4 médicos. 3 mandaram eu operar. De cara. Tem um que nem a mão no meu pé pôs. Só olhou assim. Nenhum, esses que mandaram eu operar, nem perguntaram quem que eu era. Assim, o que eu fazia? O que eu fazia com o meu pé? Eu me senti um saci pererê. Eu pensei assim, esse cara acha que eu posso andar com o pé só. Eles nem perguntaram. Você anda muito, você anda pouco, você é atleta, você precisa de andar muito? Nada. É só operar, operar, operar. Aí eu achei um médico, que é a cultura antimanicomial. Ele falou, Paulo, quanto tempo você tem para se recuperar? Eu falei, eu tenho vontade de voltar a andar normal.
Quanto tempo eu preciso? Ele virou, no mínimo 4 semanas, no máximo 6 semanas. Eu me organizei de uma certa maneira e estou recuperando pelo tratamento tradicional, que eles chamam conservador. É tradicional. Porque o chamado moderno é operar. Na luta antimanicomial, nós temos o mesmo problema. O tratamento moderno é internar, entupir de remédio, tirar a personalidade da pessoa e sedar, e não perguntar a ela em nenhum momento o que ela está sentindo. Eu sei que o surto é grave, o surto existe. O surto produz vestígios, produz perseguição, se ouve vozes, mas mesmo nesse caso, ninguém tem o direito de tirar do outro a sua vontade. É claro que tem que ter paciência. E para ter paciência tem que ter recurso, porque paciência não se pode ter só paciência se o CAPES não tem recurso. É preciso ter recursos financeiros, pagar bem os profissionais. Porque se você tiver paciência para ouvir, ninguém fica em surto a vida inteira. Isso passa. E vai diminuindo. É evidente que eu sou a favor que se dê medicamento, em muitos casos, mas eu sou contra essa mania de medicamento. Medicamento virou um Netflix, virou uma novela da Globo. Todo mundo acha que se não vê novela da Globo não existe. As pessoas estão achando que se não olhar o Netflix não existe. Isso é uma barbaridade. Tem hora que é melhor não ver novela da Globo nem ficar vendo Netflix. Porque às vezes é tanta coisa na sua cabeça que você não sabe se a pessoa está falando o que pensa ou se está falando o que ouviu. Como é que eu tenho condições de dizer que alguém é um doente mental porque está falando o que pensa? Tudo bem, pode ser subjetivo, pode ser uma coisa que está dentro da cabeça dela. Então eu queria dizer a vocês que a reforma psiquiátrica brasileira, a Lei 10.216, ela não é uma lei médica, Anselmo. É uma lei de direitos humanos. A medicina que cuide lá dos remédios da coisa. Mas o que nós queremos com a 10.216 é que se uma pessoa precisar, em algum momento, de algum tratamento, nós queremos que ela seja tratada com humanidade, respeitada. Não seja atormentada, não seja assustada. Não seja empurrado na goela abaixo dela remédio. Converse, pondere, argumente. Essa é a ideia da reforma psiquiátrica brasileira. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que a escuta do sofrimento, você tem que ouvir o que o outro está falando. Eu sei que é difícil. Às vezes a pessoa que sofre é repetitiva, você não aguenta, ela fica parecendo até chata, né? Mas é normal adoecer. O que não é normal é não ter tratamento para a doença. É normal você quebrar a perna, você ter um surto psiquiátrico. É normal você ter uma úlcera, ter um problema de coração. O que não é normal é você não ser bem tratado. Isso não é normal. E a medicina brasileira, infelizmente, é uma medicina hospitalar. Ela não é uma medicina social, ela não é uma medicina humanista. Os médicos brasileiros estão muito ricos. Quando eu vejo médico rico, eu logo vejo paciente morto. Todos os presidentes da República Brasileira dos últimos anos morreram em hospital.
todos. Foram para o hospital e morreram. E ninguém se dá conta disso. Adoeceram e morreram. Tancredo morreu no hospital. Itamar morreu no hospital. Zé Alencar morreu no hospital. Tem alguma coisa errada, não? Por que nós morremos em casa e eles morrem em hospital? Na verdade, eles, não sei se eles morrem em hospital, eles ficam mantidos vivos em hospital. E as contas são gigantescas. Quem que vai enfrentar isso? A reforma psiquiátrica precisava de um pouco mais de recurso. Onde tem um CAPS, a comunidade está mais tranquila. Porque qual é a base do CAPS e da reforma psiquiátrica? Primeiro é a descentralização, que é uma lei do SUS. São os quatro alicerces do SUS, as 4 colunas do SUS. Primeiro é a descentralização. O CAPS tem que ser descentralizado. Ele tem que ter cada vez mais número perto das cidades, perto dos bairros onde as pessoas moram. Essa é a ideia do CAPS. Você deve ter o CAPS perto do lugar que você mora, para que, se você precisar de atenção, você possa ser atingido perto do lugar que você está. Né? Então, esse é um dos princípios, da reforma psiquiátrica. Um dos princípios é a descentralização. Você está perto do lugar onde você vive. O segundo princípio é a universalidade. Todo mundo que precisar tem que ter serviço no CAPS. É universal. O terceiro princípio do CAPS é a integralidade. Ou seja, do remédio mais simples ao remédio mais sofisticado tem que estar à disposição das pessoas. E o quarto é o controle social. É a ideia de que tem que ter reunião. As pessoas não gostam muito de reunião, né, Anselmo? Não gostam muito de assembleia. Acham que isso é coisa da esquerda, é negócio de assembleia. Olha, eu sou contra ter assembleia na cozinha para decidir qual vai ser o almoço do dia, porque aí a cozinheira fica doida. Se você tiver 10 cardápios, não vai sair almoço na hora. Então, tem lugar que não precisa de assembleia. Mas na política social, sanitária, precisa de reunião. Para ouvir o enfermeiro, para ouvir o paciente, o familiar, para ouvir o médico, para ouvir o psicólogo, para ouvir o psiquiatra, para ouvir o sociólogo, o político. Todo mundo tem que dar opinião. Isso é da democracia brasileira, isso é muito bonito e em muitos países do mundo isso não tem. Então não adianta querer dizer que está errado. Isso ajuda. É sempre bom ter 2, 3 opiniões sobre uma coisa. E não ter uma opinião, essa doença da certeza. A certeza, às vezes, é uma doença. Se você se pega nela e não abre mão do argumento do outro. Então é preciso de estar um pouco mais aberto para a dúvida. E ainda mais na saúde mental. Porque a cabeça são milhões de neurônios. E o que passa aqui, muita gente não sabe. Então é isso, Anselmo, Claudinei, é que eu gostaria de dizer. Nesse 18 de maio, dia da luta antimanicomial, que é uma data que nós criamos no Brasil, e ela se tornou uma data das Nações Unidas, lá da Organização Mundial de Saúde. Foi criada lá em Bauru, nos anos 80, num primeiro encontro da luta antimanicomial. Nós éramos lá 300 pessoas naquela época. Então é uma luta antiga, é uma luta longa. E
Eu diria que é uma luta bíblica, que é ver a dor do outro como se fosse sua própria dor. Não é nada diferente do que está nas epístolas, não é nada diferente do que está na Bíblia, porque os valores fundamentais da humanidade no Ocidente aqui estão na Bíblia. Lá na Índia, está lá nos livros do budismo, que são muito parecidos com os livros de Jesus. Muito parecidos. Porque onde tem uma pessoa de paz, ela se parece. Tá? Então, acho que agradeço muito a vocês e estou aí aberto para qualquer pergunta que queiram me fazer. Ótimo. Paulo Delgado, muito obrigado pelas primeiras exposições, inclusive resgatando todo esse histórico aí, que envolve, inclusive, Nise da Silveira. A gente viu aqui, tem um programa chamado Parlamento Jovem, e o tema desse ano é saúde mental do jovem. E a gente passou para eles o filme, que tem Glória Pires, né, retratando exatamente Nise, no coração da loucura. E eles estão aí discutindo, né? Muito, muito interessante. Então, quando você resgata a lei e traz a origem, a gente, fora os psicólogos que aqui estão passando e conversando com os meninos, nos dando essa memória, né? Bom, aproveitar aqui, ó, a Arlete já deu o seu boa noite, a Regina Lúcia, né, Silva também, professora Rita Matos aí, né, dando também o parabéns, por defender e acreditar em algo tão humano, tão importante, tão necessário neste mundo tão desumanizado. O Gilson Dorico, né, tá lembrando aí, inclusive, da história aí, né, na cidade, chamando o amigo Paulo Delgado. O Obrigado, Gilson. Vinícius, né, obrigado a todos por estar nessa programação especial. A nossa diretora-geral dando boa noite, Taninha Silva. A Leni Faria também, que é a nossa diretora aqui, Paulo, do Núcleo de Atenção ao Cidadão, né? Dando o seu boa noite, o seu obrigado. Né? Então, por hora, são essas considerações. Fique à vontade para participar, mandar o seu comentário, sua pergunta. Né? E eu queria aproveitar, Paulo, se o nosso presidente não tiver nenhuma intervenção, 21 anos, né, da lei 10.216, que é de 2001, né, dia 6 de abril. Então, a gente pode considerar que ela está na maioridade. Quais são os grandes desafios da lei, né, da luta antimanicomial no cenário que a gente tem aí à frente? Né? Poderia Olha, falar um pouquinho aí para a gente. as leis não são estáveis, né? Primeiro, eu quero agradecer a todos a gentileza do abraço e coisa. As leis não devem ser leis de ferro. Né? Eu sou muito contra os juízes que viram assim, é o rigor da lei. Não precisa do rigor da lei, basta a lei. Né? Basta a lei. A lei já é por si só uma concepção de rigor. A Lei 10.216, ela tem confrontos com ela, tanto na comunidade como no sistema tripartite do SUS, municípios, estados e governo federal, hospitais que brigam com ela e não querem, porque querem internar as pessoas. Então, o principal desafio dessa lei é nós convencermos as autoridades, e aí está aqui o presidente da Câmara de Matias, né? É convencer todas as autoridades, aqui em Matias não seria difícil, né? Se o Anselmo fosse ministro da Saúde, nós estávamos tranquilos, né? É que os recursos para o sistema descentralizado da saúde do SUS
e da reforma psiquiátrica tem que predominar sobre os recursos do sistema hospitalar. O grande problema hoje é que os recursos do sistema hospitalar predominam sobre o do sistema descentralizado. Então, seria muito mais fácil tratar a pessoa antes dela adoecer, que é o que nós defendemos na lei, é a saúde preventiva. Eu posso ajudar um menino antes dele se tornar um viciado em crack. Eu posso ajudar uma pessoa antes dela quebrar, dela romper a cabeça, dela ficar maluca. Para isso, eu preciso de acompanhar a vida das comunidades. Eu tenho que acompanhar as famílias. Eu tenho que dar assistência. Então, o principal desafio da reforma psiquiátrica é convencer os governantes, prefeitos, governadores e presidente da República de que o cidadão merece ser atendido antes de adoecer. Como quem quiser ter uma velhice mais tranquila, tem que ter uma previdência. Previdência significa de prevenir, ou seja, tem que ser uma pessoa que imagine que pode a vida piorar. Na velhice, você aposenta, ganha pouco, não é mais tão ativo, vem a renovação, aparecem os jovens, o mercado de trabalho evolui. Então, o grande desafio é esse, do ponto de vista orçamentário, é ter recursos deslocados do sistema hospitalar para o sistema descentralizado dos CAPs. Quantos CAPs tem aí, Matias? Um só. Pois é, 15 mil habitantes. Um CAPS é pouco. Matias precisava de pelo menos 2 ou 3 CAPs, em 2 áreas separadas. Coisas. Porque se você prevenir antes da pessoa surtar, ela vai... Os sintomas de que uma pessoa não está bem aparecem na vida da... Um profissional sabe identificar isso. Aliás, uma mãe sabe identificar isso. Meu filho não está bem, meu marido não está bem, minha mulher, todo mundo sabe identificar esse curto-circuito que às vezes existe na vida da gente. Tá? Mas o segundo desafio, Claudinei, nós temos que saber qual é o nosso papel na reclamação que nós fazemos. Qual é a responsabilidade que eu tenho ao reclamar de uma coisa? O quanto eu sou responsável por culpar os outros por uma coisa? Isso é muito difícil. É a pessoa se dar conta que numa sociedade de liberdade, uma sociedade democrática, os maiores problemas que nós tenhamos no Brasil, a nossa sociedade democrática, ela é uma sociedade complicada. A maneira como a política está sendo feita é muito complicada, tá? Porque ela é muito impositiva, ela é agressiva, ela é muito selvagem, competitiva. Ninguém aguenta ficar brigando todo dia. Ninguém aguenta ficar... Mas nós vivemos numa sociedade livre, democrática. Nessa sociedade democrática, as pessoas têm que ver qual é o papel delas naquilo que elas reclamam. É 100% culpa do outro ou tem um pedacinho de culpa de nós mesmos? Porque, por exemplo, se todos se empenhassem em fazer a sociedade se tornar mais democrática, criar mais serviços, mesmo aí dentro do sistema de saúde, se não houvesse tanta competição por verba,
né, brigando, um setor brigando com a pediatria, brigando com a obstetrícia, brigando com a traumatologia, o pronto-socorro, brigando com a UTI. Isso quem trabalha em hospital sabe que é uma briga feroz de setores por verba, porque as verbas não dão para tudo, né? Embora o Brasil não seja um país que bote pouco dinheiro na saúde, não. O Brasil bota muito dinheiro na saúde. Tá? Então, o segundo problema é isso. É a autorresponsabilidade. Isso se chama cidadania. Né? Você tem que ter voz, tem que ter vez e tem que ter voz ativa. Você tem que falar. Você não pode só reclamar. Você tem que tentar influenciar. E o terceiro problema que eu vejo, aí é uma opinião minha, que às vezes eu não consigo até no Brasil, no mundo, que eu viajo muito para falar da reforma psiquiátrica, tem países que não têm ainda, tem países que a internação psiquiátrica é total até hoje. Manicômio, tem. Países desenvolvidos, não é só país pobre, não. Japão, por exemplo. No Japão, eles não têm paciência nenhuma com uma pessoa que tem problema mental. A França também é dura, tem serviços bons, mas a França é dura, a maioria do povo. Então, tem países que, na Alemanha também, tem muito preconceito contra o doente mental. Mas a terceira coisa que eu acho que é importante nesses desafios, você diz, é brigar com um guru, um monstro que tem no mundo. É um monstro no mundo, gente. Esse monstro se chama indústria farmacêutica. Remédio. Quantas farmácias tem aí, Matias? Deve ter umas 20, né? Hoje tem mais farmácia que igreja. Já tem mais farmácia que botequim. O governo brasileiro é muito bobo. Eu fui deputado muitos anos, mais de 20 anos, então eu conheci todos os presidentes da República, do Sarney, do Tancredo antes de morrer, do Sarney, até a Dilma. Eles são muito bobos, são muito ingênuos. O presidente da República não tem noção do que é um dono de farmácia. A farmácia é importante, eu acho muito importante. Uma cidade tem que ter farmácia. Agora, tem cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem tanta farmácia que eles vendem até comida de cachorro na farmácia. A prefeitura não tem força, o prefeito, o governador não tem força. Eles vendem comida de cachorro, eles vendem comida de gato, junto com remédio, eles vendem quentinha, farmácia. Aí fica empurrando o remédio nas pessoas. É muito remédio. Então não tem mais chá, ninguém tem paciência para tomar um chá, homeopatia, macrobiótica, comida natural, ninguém tem paciência para isso mais. A indústria homeopática brasileira acabou. Então, a indústria de medicamentos, para mim, é igual à indústria armamentista. Se você pensar bem, a guerra entre Rússia e Ucrânia é uma guerra, não é do Putin, é uma guerra da indústria armamentista. Eles estavam sem guerra. Sem guerra, eles não tinham dinheiro. Eles inventaram uma guerra. E o Putin, que é nervoso, aceitou a guerra. E iniciou essa guerra, que não para, já viu? Essa guerra não para. Porque para dar lucro ela tem que durar muito, igual a guerra do Vietnã. É uma barbaridade a indústria de medicamentos e a indústria de armamentos no mundo. E não dá. Eu acho que o remédio é importante, mas o remédio não é tudo. Eu diria até, água com açúcar, dada com amor, faz mais efeito que remédio dado com indiferença. Uma conversa
longa com uma pessoa agitada, em ânsia, delirando, vendo coisas, ajuda mais que o remédio. O remédio sim ajuda. Sozinho, o remédio não é milagroso. Não existe isso. Então, acho que nós, não sei se nós vamos conseguir fazer os remédios ficarem normais. O remédio precisa ficar normal. Primeiro tem que ficar mais barato. Depois tem que ficar mais normal. Não precisa ter tanto remédio. Sobre uma coisa só tem 500 remédios. E as farmácias? É muita farmácia. É só abrir que chega gente, só abrir. E a medicina hoje prescreve, dá receita, às vezes pressionado pelo laboratório. Você não sabe se o médico está te dando um remédio porque ele acha que você tem que tomar, ou porque o laboratório está pressionando o médico para você dar aquele remédio. É muito difícil. A medicina brasileira precisa de um choque humanista. A medicina brasileira está muito fria. A indústria de medicamentos é muito fria. Então, isso tudo produz sofrimento. Um quarto desafio que eu vejo é ficar achando que tudo é doença mental. Tem gente que fica puxando o cabelo, você vai dizer que ela é doida por isso? Tem gente que fica se esfregando a cara, você vai dizer, né? Quer lavar o rosto, não acha água, pô. Tem gente que canta, e nem cantor é, né? Mas canta. Tem gente que entra no banheiro, fica 1 hora no banheiro. Tem gente que entra no banheiro, você nem sabe se ele fez alguma coisa, porque ele entra e sai. Né? Tem gente que come pra caramba, tem gente que come menos. Você vai classificar as pessoas por causa dessas características pessoais. Tem gente que gosta de pôr Eu, quando era garoto, eu não tinha muita barba, e aí eu passava um lápis preto no meu bigode quando eu tinha 14, 15 anos, porque eu queria ser um homem. Então tinha a chamada estética da feiura. Quando a gente é jovem, a gente tem a estética da feiura. A gente fica feio e acha que está bonito. Né? Já viu uns jovens aí, se vestem mal pra caramba, eles se acham bonitos. É uma estética da feiura que o adolescente tem. Aí você imagina, aí o pai chega lá, ele aparece com um brinco, o pai dá um tapa na cabeça dele. Aí a menina também se veste de maneira horrorosa, porque a maneira como essas meninas estão vestindo é horrorosa. Agora, por causa disso, você vai internar sua filha. Porque ela põe um negócio em cima do outro, bota um negócio em cima do outro, bota a tatuagem aqui, bota a tatuagem aqui. Ora, a sociedade está exageradamente intolerante com as pessoas diferentes. As pessoas são diferentes. Eu diria até que nós somos, vamos dizer assim, nós somos diferentes, mas nós somos os mesmos seres humanos. Né? Então, o grande desafio que eu diria, Claudinei e Anselmo, é o da paciência, da sabedoria e, se puder, da modéstia, né? Ser modesto. Porque tem gente que às vezes sabe mais que a gente. Mas quem aceita que alguém saiba mais que você? Né? Às vezes é uma mãe modesta, que nem gosta de falar direito, porque o filho chega logo, sou da universidade, coisa e tal, cheio de livro. E a mãe acha aquele menino maravilhoso, e de fato deve ser um filho maravilhoso. Mas acho que é bom ouvir o professor na universidade, mas é muito bom não deixar de escutar a mãe. A mãe é uma sábia. Né? E às vezes a mãe é mais professora do que o professor. Né? Então, a modéstia, sabedoria, bondade. E, Ótimo. né, é isso aí. Aproveitando, Paulo, tá o Vinícius Ribeiro aqui, ó, no chat, né? Antes disso,
Sandro Ferreira dando os parabéns aí, excelente conteúdo. A nossa vereadora Soninha Vieira dando boa noite. E o Vinícius está aí. Gostaria que o professor destacasse a importância do serviço humanizado, que faz o link diretamente com a sua essa última colocação, que é exatamente nessa perspectiva, não é? E Eu depois eu acho, quero fazer uma outra pergunta ainda. eu agradeço, Vinícius, a pergunta. Eu acho que a primeira coisa é não tratar as pessoas por número. Essa é uma característica de alguns serviços de saúde que registram lá na porta de entrada as pessoas, botam nela um número e você é atendido sem a pessoa saber seu nome. Não pode ter número. Nós não somos números. No serviço humanizado é necessário saber também a origem social da pessoa, de onde ela veio, qual é o estado civil dela. Eu vi manicômios, quando eu fui deputado, eu recebi do presidente Itamar um laissez-passer, que era uma autorização para eu entrar em todo o hospital psiquiátrico brasileiro, sem autorização. Eu mostrava, era do governo federal, eu entrava. Eu vi, perto de Brasília, uns 80 quilômetros de Brasília, eu vi uma sessão, vi assim, um lugar onde ia se operar um doente mental. Naquela época eu podia fazer lobotomia, mexer no cérebro da pessoa. E aí eu perguntei ao médico, ao enfermeiro, eles não sabiam o nome do paciente. Eles não sabiam o nome do paciente. Eles só sabiam o sexo do paciente, porque o paciente estava numa cama cirúrgica com um lençol por cima. Eles não sabiam de onde tinha vindo, não sabiam a idade do paciente. Eu interrompi a cirurgia. Falei, amigo, não dá. Você não sabe com quem você está mexendo. Ah, chegou agitado, chegou isso. Então, a humanização do serviço, primeiro, exige a individualização. Não pode ser impessoal. Impessoal pode ser lá na fila, quer dizer, ninguém pode passar na frente do outro. Mas tem que ter prioridade para aqueles que precisam mais e estão mais necessidade de tratamento. O fato de uma pessoa precisar de ser atendido mais rápido, isso não é injusto. Mas isso tem que ser humanizado, isso tem que ser acordado. Daí aquela característica lá do SUS de controle social. Tem que ser discutido com todos os profissionais. Uma outra característica do serviço humanizado é que o serviço humanizado tem que ter avaliação e reavaliação. Não pode só diagnosticar. Tem que diagnosticar, acompanhar e revisar, se for necessário. Né? E também ele tem que ser plural, ele tem que ser múltiplo. Ele não pode ter diferença de natureza de sexual, de natureza racial, de natureza social. Não pode. Um serviço humanizado tem que estar baseado nas regras gerais dos direitos humanos do paciente, que são definidas já hoje na lei brasileira. E o saber médico não pode ser autoritário. O médico não pode dizer, te dar uma receita e mandar você sair. Não dá. Quem não gostar do paciente, ainda mais na área da psiquiatria, não deve ser médico. Não deve ser enfermeiro, psicólogo, terapeuta e trabalhar nessa área. Essa é uma área que necessita profissionais que sejam relíquias. Pessoas boas, que tenham compaixão, paciência, sabedoria. Na área da ortopedia, você pode ter até lá um açougueiro lá. Vamos dizer, não, se um açougueiro pegasse aqui no meu tornozelo, mas tem áreas da medicina que pode ser, as pessoas podem até ser mais indiferentes. Mas eu não gostaria de ser um médico
de encontrar com um médico indiferente. Então, humanidade e direitos humanos dos pacientes. Ótimo, né? Tá aí a Maria Regina de Oliveira dando os parabéns, né, pelo esclarecimento sobre tratamento humanizado. E ela está dizendo, hoje não se faz uma anamnese para conhecer mais a fundo o que realmente levou o indivíduo a chegar a tal situação. É o que o professor veio dizendo. A Arlete, novamente, que é gestora do CAPS aqui de Matias, né? Dizendo que, dando os parabéns, e que nós temos aqui uma excelente, né, equipe multidisciplinar humanizada que faz um trabalho sensacional, né? E a Soninha aí está dizendo, professor, estou deslumbrada com seus ensinamentos. Muitas coisas que o senhor relatou, tento colocar em prática com meus meninos, e muitas vezes sou criticada. Os meninos dela, que ela trabalha com a questão da drogadição, né? A gente tem aqui, inclusive, a semana aqui sobre drogas. A gente faz essa discussão também. Aproveitando, professor, já chegamos aqui a 56 minutos de transmissão ao vivo, né, com a participação. Eu também, além de estar sociólogo aqui da Câmara, eu estou conselheiro estadual dos direitos da criança e do adolescente. E não sei se o professor tem conhecimento, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, editaram a norma contrária à portaria ou resolução que o Conselho Nacional sobre Drogas editou, falando da internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas e recomendando a inscrição dessas comunidades nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, a revelia do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Estadual de Minas Gerais publicou, né, vai publicar uma nota contrária também e referendando que está equivocado, enfim. Poderia estar dizendo, acho que à luz aqui da lei Paulo Delgado, sobre essa questão. É ilegal. Está em confronto com a lei. Por quê? Porque a lei não admite o tratamento moral, não admite o tratamento teológico, não se faz tratamento teológico para a saúde. Jesus não curou Lázaro para que Lázaro fosse cristão. Jesus curou Lázaro porque Lázaro estava doente e morto, e ressuscitou Lázaro. Ou seja, todos os milagres de Jesus foram feitos não para converter as pessoas ao cristianismo, não também para perdoar os seus pecados. O bom samaritano não atendeu aquela pessoa na estrada porque queria converter essa pessoa e tirar dela os pecados. Atendeu por compaixão. Quando eu dou uma esmola a uma pessoa na rua, eu não dou querendo que ela saia da rua, ou criticando por que ela está na rua, ou fazendo uma crítica moral a ela. Eu dou porque eu acho que eu tenho que compartilhar o mínimo que seja do que eu tenho com outros que têm menos. É aumentar um pouco a vantagem dos que estão em desvantagem. Então, as comunidades terapêuticas estão erradas. Elas não vão prosperar. Porque eu não posso isolar também, tirar uma pessoa do lugar onde ela vive e levar para lugares distantes, fechados, onde tem tratamento moral, onde se pune uma pessoa porque ela está agitada. Meu Deus, ela está agitada porque ela está doente, e não porque ela está com pecado. Não adianta eu levar uma pessoa à igreja para ela se curar. É preciso que a igreja entre nela primeiro. A fé, ela vem de dentro para fora da pessoa. Não adianta você chegar lá e empurrar a igreja na pessoa. Ela não vai ficar. Então, acho que um erro. E depois, é preciso pensar numa coisa. O que está levando
A mesma observação que foi feita aí sobre a anamnese. O que está levando os jovens ao mundo da droga? O que está levando os jovens a esse abandono da razão? Qual é o erro dessa sociedade que está deixando tantos jovens perdidos? Tem algum erro na nossa sociedade. E eu vou punir uma pessoa que não aceita essa sociedade? Meu Deus. Tem pessoas que não aceitam a sociedade como ela é. É a sociedade que tem que convencer as pessoas que ela é boa. Porque todo mundo tem o direito de criticar a sociedade que vive, para poder fazer ela melhorar. Então, acho que é ilegal, não corresponde a 10.216 e mais, não corresponde aos artigos sobre direitos e garantias individuais da Constituição brasileira. Eu fui constituinte, eu ajudei a escrever a Constituição brasileira. Eu me lembro bem desses artigos. E as redes de proteção, os CAPs, os NAPs, os RAPs, essas redes todas de proteção, estatutos, isso é um avanço do Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais rede de proteção psicossocial no mundo. Multidisciplinar, o médico fala com psicólogo, psicólogo com enfermeiro, enfermeiro com terapeuta, terapeuta com assistente social, familiar com o paciente, paciente com o técnico, o paciente um com o outro. Isso é uma riqueza. Aí eu vou pegar essa pessoa, sequestrar, encarcerar e meter ela num lugar, às vezes a 100 quilômetros da cidade dela, às vezes num outro município. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz uma vez no Vale do Jequitinhonha, em que tinha uma cidade que não tinha CAPS, não tinha ala psiquiátrica, em hospital geral, não tinha nada. Eu falei assim, e as pessoas que sofrem, onde vocês põem? A gente bota lá em Diamantino, que era 100 quilômetros. Eu falei, mas porra, a pessoa vai viajar 100 quilômetros até Diamantina porque teve um surto? Eu falei, olha, essa pessoa certamente vai chegar lá pior. Mas não é porque ela vai piorar, não. É porque, seguramente, doido é o motorista da ambulância. Porque você imagina um cara dirigir 100 quilômetros com 2, 3 pacientes psiquiátricos, assustados. As pessoas, às vezes, não entendem porque ele se assusta, diz, não, ele quis matar alguém, ele quis se matar, ele quis ferir alguém, ele quis se virar. Ora, manda alguém chegar perto de você e te tratar como um animal. Você vai reagir como? Igual um anjo barroco? Ora. Então, isso é parte também da abordagem humanizada. É como receber a pessoa no serviço. É preciso saber receber a pessoa no serviço. Para você não agravar o problema da pessoa, não assustar a pessoa. Né? Agora, é difícil, eu sei que é difícil. Por isso que eu digo, tem que ser relíquia. E aí eu gostaria de dizer o que eu ouvi do Franco Basaglia, que é o criador da lei italiana. A lei italiana, a lei 180, o Basaglia, uma vez na Itália, em Turim, a gente conversando, Turim não, em Trieste, sobre a reforma. Eu já era o autor da lei brasileira. Aí eu falei assim, o Basaglia, Franco Basaglia, como é que nós vamos fazer com os psiquiatras? Que eram contra a lei no início. Hoje não, hoje tem muito psiquiatra que é a favor. Ele virou assim, deputado, eu era um deputado, eu era deputado federal. Prima, bisogna conoscere il prima, falou em italiano, que é, deputado, primeiro
é preciso conhecer o primeiro. Basta conhecer o primeiro, que você conhece todos. Basta conhecer um serviço ruim, que você conhece todos. Agora, quando você conhece um serviço bom, você não conhece todos. O serviço ruim, você conhece todos. É só olhar um, você vai achar todos. Eles se parecem, o que é ruim se parece. O que é bom tem diferenças. Tá? Então, e aí, ele me falou essa coisa maravilhosa que eu uso nas minhas palestras até hoje. A reforma psiquiátrica, ela precisa de um profissional que saiba. E aí eu falo de terapeuta, assistente social, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, todo mundo da área, né, os técnicos. É preciso de um profissional que saiba que quando o paciente chegar, ele estará preso ao paciente. E por ele estar preso ao paciente, o paciente se sentirá solto e livre. Ou seja, a reforma psiquiátrica exige um profissional excessivamente bondoso e compreensivo. Porque paciente preso, psiquiatra solto. É hora de inverter. É paciente solto, psiquiatra preso. Preso a ele, por afeto, técnica, conhecimento e compaixão. É difícil falar disso. Mas se eu não viesse aqui em Matias Barbosa falar disso, né, Anselmo? Você não me convidaria, né? Excelente, professor. Eu acredito na humanidade. Eu acredito na humanidade. Eu gosto das pessoas boas, eu gosto das pessoas simples. Eu aprendo muito com as pessoas simples. Né? Mais do que, às vezes, com as pessoas eruditas. Eu aprendo com livro. Eu não estou fazendo graça aqui com esse meu livro, não. Minha casa é pequena, então eu só arrumei esse cantinho aqui, que é onde eu pus a internet, entendeu? Aí não deu tempo de eu pôr uma mesa sem esses livros aqui. Então, vocês me desculpam, mas não botei isso aqui, não, para ficar parecendo a Miriam Leitão, não, tá? Então, porque tem gente que põe isso aí e não lê nada, né? Você fala assim... Exato. Mas eu acredito nos livros. E, aliás, eu sou professor, jamais poderia negar livro, né? Eu defendo que as pessoas leiam, mas eu defendo mais que as pessoas amem. É mais importante amar do que ler. Porque Jesus era analfabeto. E ninguém amou mais do que o analfabeto Jesus. Muito bom. Professor, muito obrigado. 1h08, 1h09 de live. Olha só, estamos aqui, ó, a Rita, graças a Deus temos um CAPS muito humanizado, só com pessoas muito dedicadas. Tem mais, hein? O Gilson, professor Paulo Delgado, é de uma grandeza humana incomparável. Nossa cidade se orgulha muito da sua longa amizade, sempre nos guiou, orientou muito durante todos esses anos. Paulo é de casa e a gente aguarda aí para um café aqui. Parabéns aos atores públicos de nossa cidade, especialmente os profissionais afetos à dinâmica do tratamento psiquiátrico no CAPS. Estamos todos felizes com o trabalho maravilhoso que vocês tanto se dedicam. Nossos reconhecimentos e aplausos. Tem mais. Parabéns à Câmara, aí a Maria Regina, por estes momentos tão importantes para o nosso município. É a ideia da educação legislativa, né? A Érica, psicóloga do CAPS, encantada. Né? Obrigado. Bom, e a live vai ficar gravada. O pessoal está perguntando aqui, ela fica gravada, tá bom? No site no Facebook da Câmara, no site da Câmara, tá bom? As pessoas podem, inclusive, baixar se quiser, ok? Bom, é isso, professor Paulo Delgado, muito obrigado. Suas considerações finais, e eu também volto a palavra ao presidente da Câmara para a gente poder ir
concluindo, encerrando, senão a conversa vai se estendendo e o assunto é bom. Não, olha, você quer falar primeiro, Anselmo? Tudo bem. Eu só queria agradecer a você, Paulo, pelo carinho com Matias, né? Conforme o Gilson relatou aí, uma história longínqua, de muito afeto, de muita luta. Nosso povo é muito grato a tudo que você e grandes pensadores, humanistas fizeram aqui por Matias Barbosa, né? E ver você né, nos auges aí da quase 100 anos, com tanta lucidez, né, Claudinei? Trazendo para a gente essa experiência, né, essa bagagem de vida, uma experiência não só intelectual, mas também uma experiência humanista, né? Você viveu dentro dos porões sombrios que foi os tempos de manicômio no nosso país, né? Aqui a gente fazia parte também do Corredor da Loucura, e a gente vê o avanço que, graças a Deus, nessas 2 décadas, que foi a política psicossocial. E dizer que também fazer um registro do CAPS Matias Barbosa. O CAPS Celso Reis tem uma equipe assim maravilhosa de pessoas que até na sua fala me lembrei das pessoas que estão à frente do trabalho, Dona Arlete, Tatá, Jean, Érica, Fernanda, Elza, enfim, uma equipe imensa, né, que trabalham diuturnamente no acolhimento, na atenção, no respeito, no desenvolvimento dos nossos irmãos, cada um com sua forma de ser, sua forma de pensar, e todo mundo com a mesma personalidade, né? Personalidade de ser seres humanos, seres sujeitos de direitos. Então, registrar aqui também que a nossa política psicossocial avançou muito no município de Matias nos últimos anos, né? A começar por um espaço totalmente adequado que foi adotado ano passado, né? E cada vez recebendo mais intervenções de melhoria. Então, isso é muito louvável. Deixar aqui registrado meu abraço à minha professora, minha amiga, minha conselheira, que é a professora Arlete, que hoje é coordenadora dessa equipe bonita. E essa semana que a gente celebra, né, a luta antimanicomial aí com o município, nos traz essa reflexão para chamar a atenção das pessoas, da juventude, do poder público, que é preciso colocar essas pessoas no orçamento, né? É preciso ter políticas públicas inclusivas. E ter você, Paulo, aqui na nossa live é um motivo de muito orgulho para o Poder Legislativo matiense. E nosso sentimento é um sentimento de muita gratidão por poder compartilhar com a gente nesse curto espaço. Dá vontade de ficar aqui horas e horas te ouvindo. Espero que você possa disponibilizar no futuro breve uma vinda pessoalmente aqui na Câmara. Nós vamos aqui te acolher, aqui tem uma escola do Legislativo, trazer você para fazer uma palestra, contar do seu tempo aí da Constituinte. Tenho certeza que tem várias histórias do Arco da Velha e poderá trazer, assim, engrandecer mais o debate político, o debate humano. É importante que a gente tenha esses momentos de reflexão, de troca de experiência, né? E agradecer também as pessoas que estão conosco aí nos assistindo, os profissionais, os cidadãos, os educadores, e todas as demais pessoas que aceitaram o convite de estar aqui ouvindo o senhor. E dizer, por fim, que peço a Deus para que possa iluminar a você, que você continue nos ajudando, não só aqui em Matias, mas em todo, né, o país, todo mundo, para que essa reforma psiquiátrica aconteça na prática, em todos os lugares, que o amor prevaleça, né, e que o bem sempre sobreponha o mal. Então, deixo aqui em nome de todos os vereadores da Câmara,
Nosso muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado ao CAPS Matias Barbosa por ser parceiro, por ser humanista, por fazer um trabalho muito digno para os nossos co-irmãos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Anselmo. Isso aí. Tudo bem, Anselmo. Soninha está dando aqui também, né? Merece aplausos, né, vereadora Soninha. O ex-vereador Marcos Martins, grande professor Paulo Delgado, nosso eterno deputado, parabéns, presidente Anselmo, Câmara, equipe do CAPS de Matias, por essa brilhante live e todo o trabalho. Então, Paulo, passo para você para suas considerações finais e a gente vai encerrando a nossa live por aqui. Olha, eu agradeço muito a todos vocês aí, todo mundo que falou, e cumprimento o Matias. Acho que é muito importante quem vai, na verdade, garantir a lei, a aplicação da lei, são os serviços. Onde tem um serviço e o serviço é aceito e respeitado, ali a lei está sendo cumprida. E aí o município pode brigar com o Estado, e o Estado pode brigar com a União. Eu não aceito essa ideia de que o governo federal. O governo federal tem muita força, mas o governo federal não é tudo. Se um prefeito tiver força, com uma Câmara de Vereadores que o apoie, ele tem condições de implantar a lei de maneira original. Porque os recursos de saúde estão aí e o governo não pode tirar. Então, acho que eu tenho esperança. Isso é ida e vinda. Tem hora que está muito bom, tem hora que abaixa um pouco, mas isso é como a nossa vida. Tem hora que você está mais gordo, tem hora que você está mais magro, tem hora que você está mais feliz, tem hora que você está menos. O que nós não podemos perder é a alegria de viver e a alegria de ajudar os outros. Eu posso até ser infeliz. Às vezes eu sou infeliz. Qualquer um de nós, às vezes, é infeliz. Mas nós não podemos deixar de ser alegres. Porque Deus nos deu alegria. E é a alegria que vai nos trazer a felicidade. Não é a felicidade que traz a alegria. A felicidade é muito mais. É isso que você falou aí, 100 anos. Não cheguei, estou com 100, falta 30. Mas não sei. Eu não quero colocar nenhum limite nos desígnios de Deus. Deus que decide quantos anos eu terei. E qualquer que seja a decisão dele, eu estou feliz. Tá? Porque eu já sou mais velho que minha mãe, quando minha mãe morreu. Né? Meu pai não, meu pai morreu com 90 e tantos anos, eu gostaria de chegar até perto dele. Né? Então, queria muito... Aliás, não, agora estou vendo aqui. A minha mãe morreu, ainda estou longe de quando. Minha mãe morreu com 87 anos, com 85 anos. Então, ainda tem 15 anos para chegar perto da minha mãe. Né? Quem morreu novo foi meu avô. Meu avô, pai da minha mãe. Morreu muito cedo, morreu com 50 anos. Então, na minha vida, eu perdi um irmão, Geninho, que foi diretor de saúde em Juiz de Fora, foi secretário de saúde, um menino que implantou os programas de saúde da família em Juiz de Fora. Geninho morreu com 58 anos. Então, eu já vi nascer e vi morrer perto de mim muita gente. Nessa pandemia, então, eu vi muita gente morrer. Perdi muitos amigos. Perdi mais de 10 amigos da minha idade que morreram na pandemia. Mas eu procuro me manter inteiro. E aí eu quero encerrar, Anselmo, Claudinei, todos os que participaram dessa live, com duas ideias principais. Não adianta você querer ser muito alto. Porque, às vezes, se você é muito alto, você projeta uma sombra muito grande. Às vezes, é melhor você ser um pouco menor, para você atrair mais pessoas para a sua influência e para as suas ideias. Então, na área da saúde mental, é preciso de pessoas modestas, técnicas, competentes, estudiosas, que saibam da técnica
entendam dos medicamentos, da medicina. Mas um valor essencial também é não projetar sombra sobre o seu paciente. Deixar que a luz venha dele. E, para não ficar muito pesado, eu diria o seguinte: se alguém chegar lá no CAPS e disser que engoliu uma lâmpada, ao invés de você dar remédio, levanta a camisa dele e vê se tem luz na barriga dele. Às vezes é verdade e ele engoliu uma lâmpada acesa. Ou seja, ai de quem diz que viu uma coisa e alguém acreditou nela. Viu com ingenuidade, viu num surto, viu numa situação difícil. Não confronte a verdade de quem sofre. Escute. E depois de escutar, tente ajudar. Se você bater de frente com quem sofre, você a expulsa para um sofrimento maior. Essa é a minha luta hoje. É fazer as pessoas não baterem de frente com quem sofre, mas acolher e ajudar. Não acho que a saúde mental pode ser curada no sentido geral. Tem coisas que não vão curar, mas você tem que se conviver com ela. É normal adoecer. O que não é normal é não ter tratamento humano para a saúde. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado, Anselmo, Claudinei, e a todos que participaram. Muito obrigado, professor Paulo, né, a todos que até aqui nos acompanharam, Anselmo. Então, ficamos por aqui, convidando para amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Câmara, damos continuidade à capacitação regional, né, com as assistentes sociais Regina, a psicóloga Érica e também a assistente social Aline do CAPS, trabalhando aí com as cidades do entorno. Então, convidados para amanhã. Muito boa noite, muito obrigado, professor Paulo Delgado. Então, aí. E eu acho que precisa marcar depois outras, né? Ele é autor aí